Chris Hadfield provavelmente sabe mais sobre o tema do espaço do que a grande maioria das pessoas vivas, mantendo a notável distinção de ter sido o primeiro canadense a andar no vazio cósmico. Como autor, ele colocou sua experiência de vida única em bom uso em várias ocasiões e em The Apollo Murders. Ele nos leva a uma fascinante missão da NASA destinada a interromper uma estação espacial soviética secreta que espiona os Estados Unidos. A Guerra Fria pode ser principalmente um assunto para livros populares de ficção e história hoje em dia, mas apenas algumas décadas atrás era um evento que ameaçava o equilíbrio do mundo inteiro. A rivalidade entre capitalismo e comunismo assumiu muitas formas, e em seu romance de ficção científica The Apollo Murders, o astronauta canadense aposentado Chris Hadfield imagina uma história alternativa, onde o conflito escalou até o espaço. O romance nos leva de volta a 1973, o auge da corrida espacial, com a União Soviética e os Estados Unidos tentando desenvolver tecnologias que lhes garantissem vantagens fora da órbita. Infelizmente para os Estados Unidos, parece que os russos conseguiram construir uma estação espacial secreta para espionar o país. Desde que The Martian de Andy Weir foi lançado, parece-me que a ficção científica hard experimentou um certo ressurgimento, com muitas pessoas com os olhos abertos sobre o verdadeiro potencial do gênero em termos de entretenimento e educação. Como resultado, houve um grande influxo de romancistas tentando imitar o sucesso de Weir, e lamento dizer que muitos deles aparentemente não possuem o conhecimento científico que acreditam ter. O estilo de escrita de Chris Hadfield é uma reminiscência de Tom Clancy, no sentido de que ele toma seu tempo para descrever os menores passos de cada processo. Sempre que um botão na nave é pressionado, nos dizem exatamente o que ele realiza e como, a ponto de eu realmente me enganar pensando que estava começando a se familiarizar com o tipo de tecnologia que as pessoas passam décadas estudando. Naturalmente, não posso deixar de discutir a consequência de tal abordagem: um ritmo mais lento e cenas de ação mais esparsas. Este não é um mistério de assassinato da Guerra Fria de roer as unhas, ambientado no espaço sideral, mas sim um tipo de jornada de queima lenta com enormes apostas para jogar. Pessoalmente, não acho que isso seja um problema, especialmente em um romance repleto de descrições informativas e cativantes. Mas é algo que sinto que você deve ser avisado. Por maior que seja o conhecimento técnico de Chris Hadfield sobre naves espaciais e equipamentos de astronauta, ele se encarregou de escrever um romance, e não um livro didático, para entreter e não simplesmente educar. Comparando os elementos ficcionais com os não ficcionais, por assim dizer, eu ousaria dizer que Hadfield precisa melhorar um pouco suas habilidades de criação de personagens. No que diz respeito ao enredo real, mesmo que não se mova rapidamente, ainda gera uma tensão onipresente, tornando bastante aparente pelo que nossos personagens estão lutando e as tremendas consequências que seu fracasso pode acarretar. Se há uma coisa que Hadfield capturou em The Apollo Murders como poucos outros conseguiram, é a terrível solidão e desamparo que se sente no espaço sideral, tendo estado lá em várias ocasiões. O autor sabe muito bem do que está falando nas muitas sequências em que descreve como estar no espaço sideral faz uma pessoa pensar e sentir. Nessas passagens, seus pensamentos são apresentados de forma clara e facilmente ilustrados por meio de uma seleção cuidadosa de todas as palavras corretas. Por fim, ele conseguiu deixar claro que é um lugar tão inóspito quanto qualquer um pode imaginar, mas que teremos que conquistar para o futuro de nossa espécie. The Apollo Murders de Chris Hadfield é um romance singularmente envolvente, misturando ficção científica e história alternativa, enviando o leitor em uma missão deliberadamente ritmada ao espaço sideral, onde é bombardeado com detalhes técnicos fascinantes e facilmente digeríveis entrelaçados em um enredo cativante trazendo a Guerra Fria para as estrelas. Se você está procurando um romance de ficção científica capaz de ensinar e entreter ao mesmo tempo, ou se gostou das obras de Andy Weir, então este é definitivamente um livro que merece sua atenção.